Fala aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Bom, estamos aí para mais uma aulinha, né? Vamos lá para a parte 7 aí, bateria 7 de exercícios sobre assunto, tema e tese, né? A gente já fez um catatal aí de exercícios, vamos lá continuar essa novela aí. Olha só, bom, a gente está olhando assunto, tema e tese, e se você não viu as aulas anteriores, né, relembrando, o que é que a gente está vendo? Né? A gente está detectando aqui nos fragmentos de textos, né, que a gente tem só trechinho de texto, o assunto, tentando aqui visualizar direitinho qual é o assunto para treinar isso legal, né, e o assunto é a amostragem sobre o que fala o texto, né, do que trata o texto, só que de maneira bem ampla, bem vaga, bem geral. Já o tema, ele vai especificar o assunto, ou seja, ele é menos geral que o assunto, né? E a tese? A tese é o momento que a gente tenta detectar qual é a opinião do cara, né, do autor aqui, do texto sobre o assunto. Né? Lembrando que nem sempre a gente vai ter opinião explícita, bem evidente, né? Então a gente vai tentar pegar a ideia principal que também vale como tese. Né? Até porque alguns autores chamam só de ideia principal, tá valendo, né? É isso que importa. Beleza? Então vamos lá para a próxima frasezinha aí, próximo textinho. Próximo textinho diz o seguinte, o caso 31. 31 diz o seguinte: quem dirige embriagado assume o risco de matar, incorre em dolo eventual e comete crime doloso, intencional. Né? Ele já diz o que é o crime doloso aí, é um crime que a pessoa tem intenção de cometer. Né? Se o mundo jurídico não se vale dessa figura legal, o que é essa figura legal? É o tal do crime doloso, né? O crime intencional, para condenar os criminosos bêbados no trânsito, é apenas mais uma covardia. Bom, tá aí o texto, a gente leu, não vou fazer grandes comentários, vou fazer aos poucos. Né? Então, bora lá. Do que é que o texto está falando? Ele está falando de quem dirige embriagado, não é isso? Então, a gente pode anotar isso como? A gente está aqui diante já do assunto. Né? Dirigir embriagado, a gente pode falar que o assunto é embriaguez ao volante. Né? Podia ser alcoolismo, né? Não necessariamente alcoolismo, porque alcoolismo já é caso crônico, mas tem aquela galera que de vez em quando dá uma bebidinha e quer dirigir. Né? Alcoolismo normalmente está associado já a uma questão psicológica mais grave, química também. E por aí vai. Vamos lá. Agora, qual é o tema? Ele está falando do que aí? Acerca da embriaguez ao volante. Né? Tá falando que é absurdo só? Não, está falando a questão que a pessoa aí está assumindo o risco de matar, não é isso? Diz que incorre em uma tipificação da nossa lei que é chamada de dolo eventual. Né? Dolo eventual é que tem a intenção esporádica. Né? Fazendo uma tradução aqui fora, obviamente, do juridiquês, que não é minha área. Né? Da área jurídica, na área jurídica, de repente, tem mais detalhes para dizer sobre isso. E aí, vamos lá. Ele está falando de risco de matar. De matar quem? Pedestres. Não é isso? Né? Se a pessoa está lá dirigindo bêbada, ela costuma matar quem? Matar, normalmente, pedestres. Certo? Né? E, primeiramente, pedestres. Eventualmente vai ser matar causando um outro acidente, batendo um outro veículo. Tranquilo? Então, a gente pode anotar o tema em cima disso. Morte de pedestres né, por causa
de embriaguez dos motoristas. Certo? Se você não anotou com essas palavras, não pensou assim, mas tem a ver com isso, tá valendo. Tá beleza? Joia? Bom, e aí vamos lá. Qual é a tese? Qual é a tese da parada aqui? Qual é a opinião do cara? Qual é a ideia central aí do texto aí? Ele vem e faz um último comentário aqui, que é o seguinte. Se o mundo jurídico, está falando a questão agora, né, dos juízes, promotores, advogados, né, principalmente o mundo jurídico, tudo diz respeito às leis e quem vai, em última instância, aplicar a lei são os juízes. Se o mundo jurídico não se vale, não se utiliza dessa figura legal, não se utiliza do crime doloso, né, do dolo eventual, né, da intenção ocasional, esporádica, né, para condenar os criminosos bêbados no trânsito, o cara aqui já chama os bêbados, os motoristas embriagados de criminosos bêbados, né, é apenas mais uma covardia. Ou seja, na opinião dele, na visão dele, o mundo jurídico, as leis, quando não se utilizam disso, estão sendo covardes. Então, para eles, tinha que se utilizar, né, da figura de que há ali intenção. Ou seja, os juízes, as leis, consideram que a pessoa não tem intenção. Ou, em algumas situações, julgam dessa maneira. Tá? Então, em cima disso, é que temos aí a opinião da pessoa. Então, para ele dirigir embriagado, assumindo o risco de matar, deveria ser o quê? Sempre crime de que tipo? Doloso, intencional. Deveria ser sempre crime doloso, intencional. E não crime culposo. O culposo é o que não tem intenção, não intencional. Beleza? Tá? É claro que às vezes você não conhece essas linguagens de crime doloso, crime culposo, mas tá aí, o texto já tinha dito que o doloso era intencional. O outro tipo que não aparece no texto é o chamado de culposo. O culposo, apesar do que a palavra culposo remete à ideia de culpa, mas no caso do direito, não é a culpa no sentido de ter intenção. Culposo aí é o sentido de não ter tido a intenção. Às vezes, por exemplo, uma pessoa atirou na outra, mas atirou sem querer porque a arma disparou, isso aí é um crime culposo. Se ela atira com intenção, aí é doloso. Tá? Se ela atira já querendo matar realmente a outra, aí é chamado de doloso e aí é mais grave. Quando tem intenção, é mais grave, a pena é mais severa, o julgamento é, enfim, guiado por maior rigor da lei. Tá legal? Tranquilo? Bom, então 31 foi essa parada aí. Tranquilidade? Joia? Então, resolvida 31? De novo, lembrando que eu sempre lembro em todos os casos. Se você pensou algo do tipo, mas é claro, não escreveu da mesma maneira, o conteúdo aí é o mesmo, tá valendo, sem nenhum problema. A forma de a gente redigir vai sempre mudar aí um pouquinho aqui, um pouquinho ali,
isso não é o problema. O que importa é o conteúdo dizer a mesma coisa em cada resposta, tá? Então, partiu 32? Estou indo para 32, hein? 32 diz o seguinte: os Correios não estão entregando as encomendas no Parque Leopoldina, em Bangu, né? Bangu, Rio de Janeiro, né? Alegando que se trata de área de risco, mas o valor do frete foi pago, né? E foi pago para a entrega da mercadoria na residência, ou seja, ele está reclamando aqui que os Correios não estão entregando as encomendas lá num determinado lugar de Bangu, né, com a justificativa de ser área de risco. No entanto, quando você paga para entregar, né, quando você tem a encomenda que deveria ser entregue em sua casa, você pagou por ela, né, pagou para ser entregue na sua casa. Né, e esse valor que foi pago, ninguém mais sabe dele, né, fica nas mãos dos Correios, é disso que ele está falando. Né, não é devolvido o dinheiro. Né? A pessoa tem que ir lá buscar, sair de casa, buscar na agência do correio e o dinheiro não é devolvido. Né? Então é dinheiro que se perde e a encomenda você ainda tem que ir lá gastar um dinheiro para ir buscar. Se você mora longe da agência de correio, né, você acaba tendo que pegar um ônibus, né, ou entrar no carro, gasta gasolina, gastar tempo. Né? Então é um prejuízo aí que rola, certo? Mas enfim, expliquei a situação toda. Explicando, vamos lá. Do que é que está falando o texto? O texto está falando, vamos começar pelo basiquinho, está falando dos Correios. Né? Então a gente anota. Né? Os Correios. Correios. Né? Vamos começar pelo basiquinho, bem basiquinho, que a gente vai ampliando a parada. Qual é o tema? O tema, lembrando, é perguntar do que é aqui que ele está falando dos Correios, que é um bom trabalho, que é um bom serviço, é uma boa empresa, o que ele está falando? Não, ele está falando que as entregas não chegam, né? Não estão entregando as encomendas. Né? Ele fala que não estão entregando as encomendas. Né? Aqui ele fala do tal Parque Leopoldino, mas isso é o de menos. Podia ser qualquer outro lugar, desde que o correio considere aí como área de risco. Certo? Então, como é que a gente vai anotar aí o tema? Entrega, podia ser não entrega, né? Mas vamos botar entrega de mercadorias ou produtos, tanto faz, encomendas, mercadorias pelos correios em área de risco, que é uma coisa que o correio determina, né? O que é área de risco e o que não é, né? E o critério às vezes é meio estranho, né? Enfim, às vezes quando é uma localidade que tem muita violência, beleza, mas às vezes nem é, né? Então é uma coisa na prática muito confusa, mas enfim, o texto também não está falando disso. Vamos lá, concentrando aqui no que o texto falou. Qual é a opinião do cara sobre isso? Né? A opinião do cara é que aqui se pagou para entregar a encomenda em casa, ela tinha que ser entregue. Né? Então, a situação é que os Correios deveriam sempre entregar os produtos nas residências mesmo em áreas de riscos
depois é pago um frete, um valor a mais, né, para isso. Para isso o quê? Para entregarem. E não para você ir buscar lá na agência, né, na agência dos Correios. Tá claro isso? Tá? É pago um frete, é pago um valor para isso. Botei frete, podia botar valor, tanto faz aí. Tá? Certo? Tranquilo? Então, de novo, se você não anotou dessa maneira, não pensou dessa maneira, não pensou o mesmo conteúdo, tá valendo. E a 32 foi essa parada aí, tá? Vamos lá para 33? 33 diz o seguinte: a Caixa Econômica Federal abre programa de demissão voluntária para até 10 mil funcionários e planeja, né, com essa demissão aí voluntária de 10 mil funcionários, economizar 1,8 bilhão, quase 2 bilhões, em 2018. Dinheiro para Dedéu, né? Bom, vamos lá. Qual é o assunto aí? Ele está falando de quem ou do que? Ele está falando da Caixa Econômica Federal, né? Então a gente anota aí, ó, nosso querido Banco do Governo, né? Tem ele, o Banco do Brasil, né? Caixa Econômica Federal. Aquele banco do bem, né? Que não é só ele também, né? Quando faz financiamento aí de imóveis, veículos, você no final das contas paga 3 imóveis, né? 3 ou 4, dependendo aí dos juros da época do país. Mas enfim, vamos lá. Qual é o tema aí? Ele está falando do que? Acerca da Caixa Econômica Federal. Ele está falando do programa de demissão, né, que ela abriu um programa de demissão voluntária. Então é em cima disso que a gente vai anotar. Vou botar aqui a sigla, né, Caixa Econômica Federal, CEF, né, abre programa de demissão voluntária, ou seja, quem está a fim de cair fora, né, deixar de ser funcionário da Caixa, deixar de ser empregado, pode pedir as contas que está tranquilo, né? E isso está liberando para até 10 mil funcionários. Acima disso, não. Né? Não pode sair geral. Tranquilo? E aí, claro, vai quem quer, né? Tá afim, tá de saco cheio de trabalhar lá ou qualquer coisa do tipo. Já tem outra parada em vista que é melhor, né? Ou tem outros planos, né? Tá liberado para cair fora e certamente ter seus direitos trabalhistas aí assegurados. Pelo menos é o que se espera, né? Também não sei de quando foi essa notícia, já deve ter um tempinho, uns anos aí, mas vamos lá. Qual é a opinião dele sobre isso? A opinião dele é que vai ter uma economia grande, não é isso? Então, a economia de quase 2 bilhões. Haverá uma economia de quase 2 bilhões, vamos botar aqui um pouco alterada, arredondando, ou melhor, fazendo uma quantidade aproximada, de quase 2 bilhões, 2 bilhões na Caixa Econômica, na CEF, com a possibilidade de demissão voluntária. Certo? E a demissão voluntária de até 10 mil funcionários. Tá?
Eu vou botar esse finalzinho de até 10 mil funcionários, não precisa, já está bem dito isso aí. Tá claro isso? Tá? Essa aí não é exatamente uma tese, uma opinião clara aí do autor, mas é o que a gente pode extrair como ideia principal desse textinho daí da 33. Tá beleza? Tranquilo? Joia? Então 33 resolvido? Se você pensou em coisa parecida, mesmo conteúdo, não tem problema a forma como você redige o texto, tá? Tem que manter a integridade do conteúdo, né? Bom, vamos lá para 34. 34 diz o seguinte: o governo federal, a galera lá de Brasília, anunciou o aumento da data limite para participação no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E a meta de concentração de 610 mil unidades em 2017. Tá. Qual é o assunto aí desse texto? Não vou comentar muito, vamos comentando aos poucos. O assunto é o governo federal, certo? Tranquilo? A gente pode olhar aí para o governo federal. Você tem duas maneiras de olhar. Ou você olha para o governo federal ou já olha para o programa habitacional. Vamos começar pelo basiquinho. Bem basiquinho. Depois a gente vai amplificando isso aí, vai aumentando isso aí. Vamos colocar aí, governo federal. Tá falando do governo federal, alguma parada que ele está fazendo aqui. E a gente vai olhar já já, porque isso vai servir para o nosso tema. O governo federal, ele está aqui falando do quê? Do aumento da data limite para você participar, quem deseja, quem pode, quem está enquadrado no esquema, do programa habitacional, o programa de moradia, chamado Minha Casa Minha Vida, muito conhecido no Brasil. E também ainda ampliando meta de concentração para 610 mil unidades, 1.000 residências, 1.000 casas, isso no ano 2017. Certo? Então vamos lá. Qual é o tema aí? O tema, então, aliás, quando ele fala do segundo caso, meta de concentração de 610 mil unidades, ele continua em cima do mesmo assunto, que é a questão habitacional. Essas unidades aqui é de residências, de casas, de habitação. Tá? Então governo federal, aqui o nosso tema. E medidas, vamos botar assim, e seu programa habitacional. A gente podia botar aqui Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Minha Vida, mas vamos botar assim, bem genérico. Ainda. Tá? E aí, qual é a ideia central aí desse texto, já que exatamente a gente não tem opinião aí do autor do texto? Ele aumenta aí, na verdade, o quê? A data limite para a participação. Aumenta a data, aumenta o prazo, e depois fala de meta de concentração. A meta inicial vai ser oferecer isso. Então ele está falando de aumento de prazo e aumento de unidades, não é isso? Então a gente pode colocar isso como? O governo federal aumenta prazo e quantidade de habitações do programa, não vou botar nem programa, do Minha Casa Minha Vida.
né? Podia botar aqui do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, mas não precisa do programa aí não, tá? Tranquilo? Então 34 é essa parada aí. Joia? Beleza? Uma dúvida? Não, né? Se tiver dúvida, reveja o vídeo. Tá? Beleza? Então vamos lá, partiu 35? 34 resolvido, vamos lá, partiu 35. 35 diz o seguinte: o desejo de participação da sociedade atual, está falando de participação da sociedade, em quê? Se estende, está falando de desejo, né? Desejo de participação, a sociedade quer participar de alguma parada. Se estende a todos os setores da administração. Então a sociedade, está falando que a sociedade atual tem o desejo de participar da administração pública, né? Seja, né, lá em Brasília, né, nos governos diretamente ou de repente em órgão público, né, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Tribunal de Justiça e por aí vai, né, Defensoria Pública, enfim. E por isso a sociedade quer ser ouvida e entende melhor os resultados das escolhas de seus filhos. Tá, legal. Bom, vamos lá. Qual é o assunto aí? O assunto não está muito claro, mas vamos lá, é simplesmente isso aqui. Participação da sociedade, né? Para a gente ter um feijão com arroz aqui bem basiquinho, é isso que a gente vai anotar. Sociedade. Participação da sociedade. Da sociedade. Só que a sociedade, ela já está participando? Não, né? Ela está com desejo de participar, né? Mais aí da administração, né? Certo? Da administração pública. Então a questão aqui é participação da sociedade na administração pública, né? Seja lá nos governos, onde estão os políticos eleitos pela galera, né? Ou em órgãos públicos, certo? Tranquilo? Né? Gente que trabalha em hospital público, escola pública, né? A área toda de segurança, as polícias todas, né? E agentes de penitenciários, etc., né? De penitenciárias e por aí vai. Né? Tá dizendo isso. Né? Inicialmente é mexer com isso, administração pública é essa galera toda, tá? Mas enfim, o que é que aqui está rolando em relação à participação da sociedade de administração pública? Qual a opinião do cara disso? A opinião do cara, né, que vem aqui embutido já como opinião da própria sociedade, é que diz que há um desejo da sociedade em querer ser ouvida, né? Ela quer ser ouvida e entende melhor os resultados das suas escolhas, das escolhas dos filhos. Então a gente tem que focar nessa parada aí, certo? Tranquilo? Então vamos lá, né? A Melhor, vou até mudar aqui. A sociedade anseia por maior participação na administração pública.
pois considera que assim entenderá melhor as escolhas feitas. É em cima disso aí que parece que o texto se concentra. Tá claro isso? Certo? Beleza? Então, 35 essa parada aí, se você pensou um pouquinho diferente, mas o conteúdo, né, redigiu diferente até, inclusive, você redigiu antes de mim, escreveu a resposta antes de mim, se foi um pouco diferente, mas tem o mesmo conteúdo, tá valendo. Então, 35 foi isso aí que a gente tinha que ver, que tinha que anotar. Tá maneiro? Então, fechamos mais uma bateria aí de exercício sobre assunto tema e tese. Tranquilo? Valeu? Então, fui.